Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Eu levei um susto agora antes de entrar no ar, fiquei engasgada, saiu, não sei, aquele... Olá, muito boa noite, estamos iniciando o Atualidades Pampa de hoje, concluindo mais uma semana nas nossas vidas. Aliás, terminando o mês de março, porque quando nós retornarmos lá na segunda-feira, é dia dos bobos, dia 1º de abril, e a gente tem que ter muito cuidado. Mas muito cuidado também com as notícias que você ouve por aí, lê por aí, nem todas são verdadeiras ou nem todas são muito completas. Então, já que nós estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul, eu quero convidá-los a permanecer conosco, porque por aqui os assuntos serão os seguintes. Olha, a Magda engasgou no início do programa porque eu fiz a conta da nova previdência que está sendo proposta e ela engasgou. STF diz que sacrifício de animais em ritual religioso é constitucional. No Brasil, hoje, 13 milhões de brasileiros estão sem emprego. E Jair Bolsonaro surpreende e veste o manto vermelho. Como eu previ semana passada, Alexandre Pato é apresentado ao São Paulo e inaugura um novo ciclo dos super salários popstar no Brasil. E o Lula já sabe quem vai suceder a Gleisi Hoffmann. Marco Barcelos. Sim, mas só conto daqui a pouco. Ah, bom, agora fiquei aqui com a batata quente. Fiquei com a batata quente. Agora pra gente ter de quem falar Fiquei com a mal. batata quente. Não vou aguentar. Pode começar o programa dizendo isso. Ele disse que é ela mesmo, que não tem outra. Ninguém A vai ser Marni, presidente. dá pra começar o programa de novo? Não, mas diz uma coisa, vamos lá. Vai ser presidente do quê? Do PT, do Partido dos Não, Trabalhadores. nem todo Manchete mundo Muquirana. sabe. Que manchete muquirana. Tem um recado aí pro senhor aí, um recado afetivo. A propósito de Muquirana, ele tem um Mário, recado. O Lula é o do seguinte, Mário. todo mundo, vamos trocar presidente, vamos tirar a Gleisi, ele só pergunta, botar quem no lugar dela? Ninguém tem? Não tem. Aí ele respondeu, foi a deputada federal mais votada do Partido dos Trabalhadores. Fez mais de 200 mil votos. Você tem alguém para substituir? Não tem, deixa ela lá. Tá, mas e aí, não tem mesmo, Mário? Não Não. tem mais nenhum outro nome, porque não é por voto, a mulher é um tojo. Mas é aquela frase popular, se não tem tu, vai tu Vai mesmo. tu mesmo, é verdade, é verdade. E aí, Mário, o que tu acha de tudo isso? Não, eu acho que ela é uma grande perda para o Partido dos Trabalhadores. Primeiro, ela não diz coisa com coisa, lé com cré, como se dizia. Não rima lé com cré. É uma pessoa totalmente fora da casinha, ela é profundamente agressiva, ela coloca todas as suas raivas, todos os seus medos para fora nos seus comentários. Já quis provocar uma revolução no Brasil. Quis provocar. As pessoas esquecem, eu não esqueço. Provocar uma revolução no Brasil. Disse uma série de baboseiras, o negócio do Lula. É que ela é muito fiel ao Lula. Isso é verdade. Ela é muito fiel. E o Lula, como está carente, profundamente carente de afeto, ele acha que ela é o máximo. Mas tenho certeza, agora, semana que vem, tem esse julgamento aí do STF, ele vai para casa. Isso, pelo menos, é o que estão comentando os juristas lá em São Paulo. Ele tem visita íntima lá? Não. Tem com a cerveja. Com o Haddad? Vai lá fazer... Como visita íntima com a Haddad? O senhor está sugerindo? Não, conversar. O senhor está sugerindo o quê? A visita íntima não é só encaçapada, parceiro. O que é isso? E se a gente falar, olha aqui, ó, vamos respeitar o nosso cabeça. Às vezes o cara quer conversar um negócio particular, a visita aí para olha aqui, ó, a roupa realmente não muda a pessoa. Eu achava que ele estava elegante, elogiei, disse que pela primeira vez ele combinou tudo, entendeu? Botou uma camisa que é de terno, botou uma gravata elegante. Quer dizer, você que deu sorte, porque eu pego o que está na frente do A calça é igual o casaco, é o número dele. Achei, elogiei, eu digo, tu estás até bonito. Aí me abre a boca e só sai impropérios. Não, eu apenas usei uma expressão popular, que quer dizer que necessariamente a coisa não termina num colóquio sócio-afetivo. Isso, olha que bonito. Fica mais legal, né? Fica bem mais legal. O senhor Vitorino, quando ele se jacta... Porque ele se jacta, né? Sim. Já que está perdendo. Jato mesmo. Já que está perdendo. Jato mesmo. Propaganda enganosa. Ô, Magda. Senhora. Senhor?
Opa, desculpa que eu olhei a Roberta. Como assim? Magda, sabe que eu fiz uma brincadeira na manchete que você tinha se assustado com o número da reforma da Previdência. Eu tirei os 2 últimos dias para dar uma olhada. Sabe, a gente fala aqui porque a gente lê os artigos, lê algum artigo, outro, ouve algumas opiniões, enfim, de especialistas. Eu digo, não, o especialista agora vai ser eu, sou Jô. Baixei da internet a proposta que está no site do Congresso Nacional, site da Câmara dos Deputados, e li na íntegra. Aí sabe o que eu fiz, Mike? Peguei a calculadora, comecei a fazer continha. O Paulo Guedes criou uma reforma da Previdência muito pior que a do Temer. Pois sabe que muita gente diz isso? Vou dar um exemplo, rapidinho. Primeiro, nós vivemos num país em que carteira assinada é privilégio. Portanto, o recolhimento à Previdência Social por longos períodos não é uma prática normal do Brasil. Eu diria que menos de 1/3 dos trabalhadores tem uma regra de recolhimento de INSS durante toda a vida, a ponto de completar 30, 35, 40 anos. Então eu vou criar um exemplo aqui para vocês rapidinho de uma conta que eu fiz. Um trabalhador, e aí é que começa a sacanagem dessa proposta do Paulo Guedes, e vamos deixar bem claro, eu sou a favor da reforma da Previdência, eu clamo pela reforma da Previdência, mas essa reforma que está aí, não. Um trabalhador que ganha R$3.000 e que há 10, 12 anos atrás ganhava 1.200, quando ele completar 65 anos e tiver no mínimo 20 anos de contribuição, vai ser feita uma média ponderada de todos os anos de contribuição. E aí já começou a primeira sacanagem, mudou. Não é mais os últimos 5 anos, é o período todo. O reajuste e a atualização desse valor será feita pela inflação oficial do país, que sempre foi uma mentira. Há décadas é uma mentira. A inflação estava em 2 dígitos e estavam dizendo em Brasília que a gente estava com 5,8, 5,6. Um absurdo. Então o trabalhador já começa perdendo nessa média ponderada. Bom, essa média será feita quando ele completar 65 anos e for se aposentar por idade. Aí ele ganha R$3.000. Essa média, considerando que há 10 anos atrás ele ganhava 1.200, há 15 anos atrás ele ganhava 750, olha bem, isso não entrava, agora entra nessa proposta. Essa média vai reduzir o salário médio desse trabalhador para fins de aposentadoria por tempo de serviço, vai reduzir em aproximadamente 1/3. Então ele vai ficar com em torno de R$1.900 a R$2.000. Só que, ao se aposentar com 20 anos de contribuição e 65 anos de idade, ele vai ter direito a 60% da média ponderada. Que é esse valor. Que é esse valor de R$2.000. Traduzindo no bom português, o trabalhador que ganha R$3.000 hoje, com 65 anos de idade, ele se aposentando, ele vai ganhar R$1.200. Essa é a proposta que está em Brasília. Por isso que o seu Guedes discute idade mínima, discute a volta do fator previdenciário, não volta, discute o cálculo progressivo, discute o salário, o teto do salário de contribuição, discute tudo isso. Mas ninguém discutiu até agora a fórmula. E a fórmula é criminosa. Por isso que a partir de hoje, dona Magda Beatriz, eu vou declarar nesse programa de forma bem clara: sou a favor da reforma da Previdência, é uma necessidade a reforma da Previdência, mas essa reforma que está aí eu sou radicalmente contra. Ela é um absurdo, porque ela assassina exatamente o trabalhador mais pobre. O contrário do que disse o Guedes hoje, que disse, não, o direito dos pobres está preservado. Não, é o pobre que vai pagar a reforma da Previdência. É o pobre, é o trabalhador da iniciativa privada, o pobre que vai pagar a reforma da Previdência. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, por incrível que pareça, os que hoje ganham 2.000 e pouco, 3.000 e pouco, achando que estão mal... vão se aposentar com menos da metade. Não. Os aposentados, esses são... não. Super privilegiados. Não foram privilegiados. Sim. Por mais miserável que seja, ainda é menos ruim do que ele está propondo. A única aposentadoria que pode chegar ao teto, sim, olha a monstruosidade que eu vou criar aqui, é de alguém que trabalhou
e contribuiu por 40 anos com salários, com que tem um salário hoje em torno de 10, 12 mil reais, com uma contribuição por 2 vezes o teto, Aí sim. contribuindo 40 anos. Aí ele consegue atingir os 5 mil do teto máximo. Senão, as aposentadorias no Brasil, a maioria vai ser por idade e com esse salário cálculo, mínimo. a volta do fator previdenciário de forma disfarçada, com outro nome. E o que é pior, o fator previdenciário antes da Fórmula 85-95, ainda permitia, em alguns raros casos, uma melhoria, pequena, mas uma melhoria. Agora, utilizaram o fator previdenciário exclusivamente como cálculo deflator. Então, ficou assim, você calcula o seu salário base para a aposentadoria e depois aplica o deflator. E pensa que isso é o pior? Pode piorar. Se você, por algum motivo, se aposentar por doença, por incapacidade, por qualquer coisa, você ainda vai pagar um pênalti pelo tempo que falta para você completar 76 anos, que o tal de IBGE, isso aí diz que é a média de vida do brasileiro. O IBGE está fazendo pesquisa dentro do Hospital Einstein. Porque se for no Nordeste, a média é de 60 anos. E olha lá, se chegar a 60 anos. É verdade. Então, assim, até nisso envolveram o IBGE, que criminosamente diz que a média de vida do brasileiro é 76 anos. Isso é um absurdo. Média de vida? Nós somos um país pobre, que as pessoas morrem. Um menino de 15 anos, 4 anos, morreu porque ficou 15 horas esperando atendimento de emergência. O guri morreu no banco, na espera. E a IBGE vem dizer que a idade mínima, que a estimativa de vida do Brasil é 76 anos. Pô, eu fechava esse IBGE. Não, eu vou te contar uma coisa, tá tão confuso isso. Senhores, a partir de hoje, anotem, essa reforma da Previdência eu sou contra e vou bater contra aqui. Tem que fazer reforma? Tem que fazer reforma. Mas não é essa. Mas quem tem que pagar não são os de sempre. Por incrível que pareça, a do Michel Temer era melhor. Não esfolava. Mas não esfolava tanto. Deus me livre. Doutor Ruschel. Dona Magda, o doutor Vitorino antecipa uma discussão que nós teremos e muito forte, mas não chegamos ali ainda, e por isso que a grande mídia e os técnicos ainda não se debruçaram, que poucos tiveram a oportunidade que teve o colega de fazê-lo. Nós, ontem, tivemos a nomeação de quem será o relator da matéria na CCJ, na Comissão de Justiça. Eu anotei de Marcelo Freitas, do PSL, e ele prometeu cumprir até 9 de abril, ele apresenta o relatório. E este relatório que diz da constitucionalidade do projeto, analisa que é a primeira coisa, a constitucionalidade, e ele diz que remete, então, já vota e remete para o plenário. Quando vai se começar exatamente a discussão que o Vitorino está trazendo aqui para nós. Insisto, a grande mídia não teve contato com a situação, se focou muito na questão de aguardar a previdência dos militares, né? Como se a previdência militar estivesse sendo o grande óbice, mas não se viu até agora uma linha sobre nenhum dos projetos. Então, como se espera que esse projeto saia da comissão que vê apenas a constitucionalidade e chega, ali sim nós teremos a grande oportunidade, porque vai para uma comissão especial. Esta comissão especial, ao redor de ter 30 e 40 membros ali, eles começam a discutir, montam em forma de projeto e levarão para o grande plenário. Então, nós já teremos uma discussão pretérita muito grande, porque esta comissão especial, ela já é uma comissão de diversas frentes, que vai fazer uma análise mais técnica e nós poderemos depurar os números que o Vitorino antecipa aqui. Então, o cronograma diz o novo presidente e o presidente Francisquini, que é o presidente da comissão, diz que vai obedecer todos os ritos. Dia 17 estará votada na CCJ para iniciar o grande debate que o Atualidades chega na frente e começa a discutir desde hoje. Queres falar sobre isso, Marne? O que me assustou, só assim, para pegar um gancho no que o Posso mudar minha aposentadoria? Uma das primeiras frases do relator que o Ruschel nomeou agora, é o delegado Francisquini, do PSL, ele disse o seguinte: é importante a população ficar tranquila porque o direito do pobre será preservado. Oi? Pô, o cara não leu. Deixa eu te dizer uma coisa a propósito do cara não leu. O Fernando, nosso telespectador, diz assim: Vitorino não pode decretar ser ruim a reforma. Chama um técnico. Ele omite a capitalização.
pior vai ser não ter recurso para pagar. Tá, então eu vou dizer uma coisa para o senhor. O senhor sabe o que é capitalização? Sabe como é que funciona? Bom, se o senhor não sabe, eu sei. Porque eu estudei, eu estou há uma semana e há 2 dias eu estou lendo aquilo com a calculadora do lado. Então eu vou explicar para o senhor como é que funciona a capitalização. Ela foi implantada no Chile e não deu certo. Não deu certo. A Previdência do Chile foi implantada com um sistema de capitalização e eu lembrei de uma famosa frase do Stanislau Ponte Preta, o Sérgio Porto, Mário Barcelos, colunista lá do Rio de Janeiro, que disse o seguinte... Certinhas do Lalá. Certinhas do Lalá. Essa unificação dos institutos previdenciários vai ser muito legal no início, porque só vai entrar dinheiro. Eu quero ver quando o pessoal começar a bater com o umbigo no balcão e querer os seus direitos. Foi o que aconteceu com a Previdência brasileira. No Chile, a reforma do sistema, há 13 anos atrás, eu disse na Rádio Pampa, olha, esse negócio vai dar estouro, não deu certo, não deu certo lá, deu certo em lugar nenhum, aqui no Brasil também não vai dar. Aí vão dizer, mas a capitalização pode ser feita por empresas privadas. Eu posso enumerar para o senhor quantas empresas de pecúlio, de seguro, de previdência quebraram nos últimos tempos. É verdade. O senhor vai se assustar. O Eduardo, ao contrário, diz o seguinte, ao contrário não, concorda contigo. Magda, minha aposentadoria hoje é de R$ 1.250. Desde os meus 65 anos, já estou com 72. O Vitorino não está dizendo nenhuma novidade. Ainda bem que tem os meus imóveis, né, e não foi de herança. Tá? Bem ao encontro do que o sistema atual, ele já é danoso. O sistema atual é danoso. E esse a proposta do Temer era dura. Dura. Agora, essa do Guedes aí é criminosa. Essa não dá. Será? E olha, ninguém apoiou. Eu abri meu voto aqui no Bolsonaro, todo mundo sabe. Sim. Todo mundo sabe o meu pensamento. Mas tem será que reformar o Bolsonaro está entendendo o que quer dizer essa reforma? Será que ele está entendendo? Explica, mas não justifica, porque ele é o comandante, ele tem que entender. Eu fiquei quieto para opinar de forma técnica. Eu digo, não, eu vou estudar o negócio. Eu olhei, li, reli, liguei para um contador amigo meu. Escuta, meu cálculo está certo. Aí mandei para ele as variáveis, ele disse, tá certo. Aí reli. Pô, quando você começa uma aposentadoria com 60% do seu salário médio, da média ponderada dos últimos anos, com atualização pelos índices do governo, amigo, você já começa morto. Mário Barcelos. Não, eu estou ouvindo o Vitorino e lembrei-me, hoje eu fiz um comentário bem substancioso na Rádio Pampa pela manhã, eu fiz um comentário a respeito do presidente Charles de Gaulle, o general de Gaulle, né? O general de Gaulle tinha 1,96 m de altura. Grande homem. 1,96 m, de extrema direita, né? E foi um dos melhores governos que a França teve. Então ele dizia uma frase que eu acho fantástica, tomei nota aqui, né? Como nenhum político acredita no que diz, fica sempre surpreso ao ver que os outros acreditam nele. Ai, que Se não fosse uma tragédia nas nossas vidas, porque é uma piada engraçada. Sim, mas o presidente de Gaulle, ele mesmo que virou político, ao final, primeiro é coronel, depois é transformado em general, o presidente Roosevelt odiava ele, queria o Porrenat, que era um puxa-saco, e o de Gaulle não era um puxa-saco. O de Gaulle tinha aquela pose dele. O de Gaulle era uma personalidade, uma personality, como diziam os americanos. E ele foi obrigado a se render, porque o herói da resistência foi o Charles de Gaulle. E o de Gaulle disse isto, né? E as pessoas riram, porque ele era muito engraçado, aquele jeitão dele. De Gaulle foi uma grande personalidade. Eu li 2 livros, duas biografias do Charles de Gaulle. Tenho uma admiração profunda por esse grande comandante da França na Segunda Guerra Mundial. Magda, já que a gente está falando de França, vou trazer uns dados de Nova York. Hoje é sexta-feira, é bom sonhar um pouquinho. Pois Nova York, pelo 9º ano consecutivo, foi a cidade mais visitada dos Estados Unidos. E os números surpreendem, porque é tão interessante que um mês de visitações em Nova York equivale a todo um ano de turismo no nosso país. Para os senhores terem uma ideia, no ano passado foram 65 milhões de visitantes. E nós, brasileiros, ajudamos muito esses números, porque nós somos o quarto povo que mais visita Nova York ao ano. No ranking de visitantes internacionais, a gente só perde pelo Reino Unido, pela China e pelo Canadá. Cerca de 920 mil brasileiros visitaram Nova York no ano passado.
E esse turismo em Nova York, ele é super levado a sério, porque movimentou no ano passado nada mais, nada menos do que 62 bilhões de dólares. Ai, morram de inveja. Agora, é bem interessante um aspecto que cabe à nossa reflexão. Nova York, realmente, depois do 11 de setembro, teve um foco muito grande em ajustar a segurança pública e cuidar dos seus espaços públicos. Então, isso é algo que favorece, foi feita essa pesquisa, e todas as pessoas que falam que voltariam a Nova York dizem que voltam pela cidade, incrível, mas sobretudo pela segurança pública. A capital do mundo, É a capital do mundo. É a melhor cidade mais gostosa do planeta, disparado. Eu tenho Pena que é cara, né? Eu tenho dois amigos que você conhece, o Jorge e o Fogael. Ele deve estar vendo agora, vão ficar um arara comigo que eu vou contar. Estavam em Nova York, tinham tomado uma mais, estavam passeando aqui da vida. Coisa que o senhor não faz. Uma caixa mais, né? É, uma caixa mais, vira não esquina, faz assim. isso. Aí eu olhei, pô, que legal isso aqui. Pô, a gente podia botar um negocinho, porque são dois empreendedores, né? Podia botar um negocinho. Aí chegaram na portaria, falaram com o porteiro lá, escuta, a gente, essa esquina aqui, como é que é, coisa e tal. Aí o rapaz disse, explicou para eles rapidamente, que viu que o inglês deles era macarrônico, e falou que era 800 mil dólares. Aí eles acharam interessante, fizeram a conta, 800 mil dólares, vamos arredondar 4, 1.600, 3 milhões e 200. Pô, dá pra gente comprar meio, vamos comprar, botar um negocinho aqui. E aí perguntaram pro rapaz onde é que era. Ele disse, não, é aqui mesmo. O senhor vende? Não, esse é o aluguel. Eles queriam alugar uma esquina na Quinta Avenida, queriam comprar. Queriam comprar, não, eu vou te contar. E Nova York tem todo esse apelo, né, Magda? Porque muitos também afirmam que é uma cidade que tu acaba visitando o mundo, porque cada bairro acaba tendo um tipo de cultura, verdade, uma maneira de se comportar. Você muda de país, mudando de quarteirão. De fato, também, todas as etnias e também todos os povos se reúnem lá, mas todas as idades, porque lá tem programas para o pessoal que quer visitar Broadway, teatro, ainda aquela coisa glamurosa de casacos de pele, que a gente não usa mais nos nossos teatros, mas até as baladinhas mais mas diferentes. eu vou dizer uma coisa, lá em Nova York, a última vez que eu fui, que eu levei meu casaco de pele, obviamente, que eu tinha que levar, eu quase fui apedrejada na rua. Por quê? Claro, porque não pode. Não pode. Mas nem se foi fake Posso fur. ensinar um programa de pobre em Nova York? Tá, mas deixa ela concluir, depois tu me ensina um programa de pobre. Aqui eu não também preciso, porque eu sou rica. Já mas essa é pros pobres. Você jamais vai fazer isso. Prestigiando a nossa audiência que já participa do nosso programa através do nosso Facebook. E também lembrando que tem o WhatsApp, mas você nos assiste ao vivo lá na plataforma, se você tiver com algum probleminha de sinal, facebook.com/atualidadespampa. A Solange de Canoas participa dizendo que é uma linda noite, que ela adora e não perde nunca, assim como também aqui. Boa noite, prezada Magda Beatriz, sobre o comentário do senhor Vitorino. Quem desdenha quer comprar, viu? Ela falou aqui que tem que ter muita calma. A respeito da Glaze Hoffman, acredito. Boa noite, bancada linda. Manda um abraço para mim, vou gravar. E também pede para o Chicão um baita de um abraço. Quem pede aqui é o Manuel, que está lá, e o Vando de Alvorada. Manuel e Vando de Alvorada. Manuel e Vando de Alvorada querem um abraço teu. Manuel. Vando. Alvorada, uma cidade que as pessoas esqueceram. Por quê? Se ela for, tudo é um nome, eu falo muito da grife do nome. Se Alvorada fosse nos Estados Unidos, seria Sunrise. Se Cachoeirinha, que todo mundo fala mal, desdenha, fosse nos Estados Unidos, seria Little Falls, a pequena cachoeira. A vida é um nome. Aí, um abraço pro Vando, um abraço pro Vando. Abraço pro Vando. Um abraço. Chicão Tofani, Vitorino é um nome glamouroso? O que tu tomou antes de vir trabalhar aqui? Que tu tá genialidade, que eu tenho sempre genialidade quando venho me encontrar com você, que é um espelho. E a minha presença aqui. E hoje é o dia do nosso querido Caleb, que está indo para Portugal, foi contratado para uma rádio na cidade do Porto. Vai morar na Europa, Caleb's Day hoje, um abraço para ele. Caleb's Day, amor. Colega e também nosso, hoje é Gustavo Carus Day, porque hoje é o aniversário dele. Fez aniversário, Caruso. O Gustavo tá de aniversário, Caruso. Parabéns pra você. Muitos anos de vida. Me cruzei com a Ana Guiar no shopping a mãe dela e convidei a mãe e ela a jantar um dia comigo por conta do amigo aqui, que nem é o contato de Vitorino, lá no 360. E a mãe dela aceitou na hora. Cavalheiro, você... Não, ela quer ir no evento do livro do Chicão. A dona Ieda, a Ieda é maravilhosa. É o contato do Vitorino, ela disse, o Vitorino não paga. Cavalheiro, perguntaram aqui como é que seria Gravataí nos Estados Unidos. Gravatol. Gravatol. Não. Não, seria
Necktie there. Gravata aí. Essa tá legal. Ai, que maravilha. É nome, dona Maria. Olha aqui, eu vou acabar mas se o nome fosse Rosinha, tu não teria sucesso. Com esse nome Rosinha Beatriz. Mas eu gosto. Eles iam achar de última. Agora, O Rio de Janeiro colocou uma governadora com esse nome. Não, Todo mundo quer Magda, não foi pegar presa. Magda. A única que está viva não foi presa. deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas muitas acham que o Beatriz tem a ver com o meu sobrenome. As pessoas acham que a minha mãe se chama Maria Beatriz. Ninguém conhece o sobrenome exatamente. Ninguém conhece meu sobrenome. Meu sobrenome é um nome composto, né? Dos dois, e não pode separar um do outro. E eu tentei usar uma época na TV, porque Magda Beatriz... Como é que fica com o sobrenome? Ficou horrível. Primeiro que todo não dá, porque é uma... Não, eu tentei usar Magda Alves. Não tem graça, né? Não deu, não pegou. É nome de rua lá no Navegantes. É que eu tenho nome de ex-presidente da República. Meu sobrenome é Rodrigues Alves. Daí muda isso. Magda Beatriz eu acho legal. Mas é Magda Beatriz. É bonito. Então eles acham que a minha mãe chama Maria Beatriz, que a minha filha chama Andréa Beatriz. Não tem problema, tá tudo certo. A família Beatriz. A família Beatriz. Tu não quer aprender o programa de pobre, não? Quero. Qual é o programa de pobre? Sexta-feira Tá, vamos lá. O programa mais leve. É o seguinte. Aqueles espetáculos da Broadway ali são maravilhosos, só que são caros pra dedéu. Muito caro. 150, 200, 250, dependendo Depende se você pegar o saldão, aquele que minutos antes eles vendem os ingressos. É essa sacanagem que eu vou ensinar. Tem um então não é programa de pobre, é sacanagem. Sacanagem. É sacanagem de pobre. Tem um ticketzinho, tem um quiosquezinho. Embaixo da escadaria TKT, Tickets, que é a agência que vende os ingressos. Assim. Americano não perde dinheiro. Então, o que acontece? Em torno de 1h30 ou 1 hora antes do espetáculo de $150, sobraram 18 lugares a $40. Então você tem que ficar ali em volta do quiosque, urubuzando o painelzinho. Tu e metade da população. Não tem muita gente. Não, porque normalmente uma pessoa chique, por exemplo, um cara que está namorando a recentemente dona tem Ninho muita gente, ou a dona Roberta, é um cara chique. Ele tem que ir lá e bancar o coração. Ele vai comprar antes, chegar na hora certa. É o roxo, vai bancar o coração. Agora eu, como bom muquirana, eu fico ali em volta. Olha, ó, sobrou 2 cats a $35. Tô dentro. E agora já mergulha, pimba, tá feito. É um muquirana. E aí eu volto lá cantando marra. Desculpa, Roberta, se eu te coloquei hoje aí ao lado desses muquirana, mas muquirana é ele. Dona Magda. Não, mas é um muquirana chique. Muquirana chique. Muquirana inteligente. Muquirana inteligente. Gente, fala do quero fazer uma homenagem justa a um cidadão que foi uma das maiores personalidades, filosoficamente falando, do René Descartes. Obrigado. Ontem eu falava no René Descartes que domingo, dia 31, seria o aniversário dele. E ele escreveu uma série de cartas a um amigo, artigos, e esse amigo publicou isso há 400 anos atrás. E eu escolhi um artigo para dedicar ao Vitorino. Ao Vitorino. Chama-se A Inveja. A inveja. Inveja de quê? Calma, deixa eu ler. Deixa ele ler, criatura de Deus. O que usualmente denominamos inveja é um vício que consiste numa perversidade de natureza que faz com que certas pessoas se irritem com o bem que vem acontecer aos outros. Sirvo-me aqui, porém, desta palavra para significar uma paixão que nem sempre é defeituosa. A inveja, portanto, enquanto é uma paixão, é uma espécie de tristeza mesclada de ódio que se origina do fato de vermos acontecer o bem àqueles que julgamos serem indignos dele, o que só podemos pensar e com razão dos bens da fortuna e sorte. Quanto aos da alma, ou mesmo do corpo, na medida em que os temos de nascença, é suficiente para sermos dignos deles, tê-los recebido de Deus antes de sermos capazes de cometer qualquer mal. Te ofendesse? Isso aqui não filmou. É René Descartes, chama-se Paixões da Alma. Eu fiz uma homenagem ao Vitorino. Descarte o René aí, viu? Porque é muito muquirano, troço. O René Descartes é muquirano, Marne pra ti, ó. Deixa eu ler uma coisa pra vocês aqui, ó. O Rafael Neto, no Gustavo Vitorino, acha que tu tem que ir pro lugar do Paulo Guedes. Acho que tu tá muito otimista, em todo caso. Aqui, ó. Se eu for pro lugar do Paulo Guedes, vai dar uma encrenca, eles me derrubam em uma semana. Tá, deixa eu te fazer uma outra coisa aqui, ó. Mas antes de tudo e mais nada, eu gostaria de ler um e-mail aqui de uma pessoa que está muito preocupada com o senhor Russell. Eu tô quieto aqui, dona Magda, mas eu também estou preocupado, está muito triste. Russell, temos que Magda. Não sei se é impressão minha, mas o Russell está abatido novamente. Será que é porque trocaram a Roberta de lugar?
Não quero ajudar, Ruschel. KKKK. Abraço a todos e peço para o Vitorino parar de dizer palavrões, pois tem menores assistindo o programa. Qual é o palavrão que eu falei? Não sei, mas na dúvida ele já... Na dúvida ele já te pediu. É que as coisas que eu digo se tornam tão consistentes, sólidas. Não, daqui a pouco vai ter uma outra bobagem. Cala a boca. Olha aqui, ó, a reforma da Previdência, de uma forma ou de outra, diz o senhor Manuel Azevedo. O pobre que vai pagar a conta. Mas vou dar um conselho para o Bolsonaro. Esqueça a reforma e libere financiamentos de bancos públicos à vontade e sem critérios. Baixe impostos da linha branca e o IPI de carros para incentivar o consumo da população. Empreste dinheiro do BNDES para os companheiros através de supostas obras de infraestrutura e depois de quebrar a nação, coloque a culpa na oposição. Tudo resolvido. Você será o melhor presidente que o Brasil já teve. Olha só. A fórmula é bem o seu Manuel ficou bem passado com isso. Dona Magda, a gente... Deixa o Ruschel falar. Dona Magda, não, é só ainda sobre a questão sobre o projeto. A gente fala muito a palavra da bancada, que chutometria, né? A gente não pode desacreditar aquilo que ainda não conhece, tá? O que não é o caso. O Vitorino fez uma análise, para que não ache que seja com o que ele disse, ele fez uma análise do projeto que ele examinou. Mas em relação às projeções que seriam 10 bilhões, 1 trilhão de economia numa década, essas coisas, por isso que a gente está aguardando que ele saia, que ele chegue na comissão especial, porque aí técnicos começarão a mensurar, começarão a nos desnudar, nos traduzir números extremamente complexos para que nós possamos efetivamente avaliar essa questão. Então, prognóstico antecipado de um projeto que nós não conhecemos, né? Então, é nesse sentido que não está se fazendo crítica ou não se está contestando números. Quem está apresentando diz que fará uma economia X e não tem por que eu desacreditar, né, que não conheço o projeto, desacreditar por desacreditar. Né? Então, essa discussão, acho que vai vir no momento certo, nós teremos acesso a mais números, a mais projeções, para que nós possamos, e aí começam, para não deixar todo mundo em pânico, né? Aí começam o exame do projeto, e tu podes aí agregar contribuições, tu pode retirar, tu pode aumentar índice, tu pode fazer projeções com outros índices e apresentar emendas, né? Então, até nós formos para a votação final da Câmara, mas é bom as pessoas ficarem alertas, porque as pessoas não entendem. As pessoas não porque é muito complexa a matéria, exatamente. Então, eu acho que o que o Vitorino faz é um alerta, sem dúvida, entendeu? Até para ajudar o acompanhamento. E assim como diz, como diz o seu Manuel Azevedo, como diz o Dilon Camilo, como diz a dona Lídice, o seu Lima, quer dizer, mas esse não é o presidente bom, não sei o que e tal. Mas ok. É petista debochando. Não tem a mínima credibilidade nem autoridade para criticar. Não seja assim com os meus telespectadores. Passaram mais de 2 décadas destruindo o país. Agora vem querer criticar, querem que o cara resolva uma destruição de mais de 20 anos em 3 meses. Tem criança na sala. Vamos lá. Muito bem. Tu ias falar sobre o INSS. Não, o Jorge Prado, lá de Little Falls, Chicão. Little Falls. Perguntou. A pequena cachoeira. Por que vocês estão todos enfarpelados hoje? Tem alguma festa? É só o Vitorino. Mas é só o Vitorino. Para começar, eu não sabia o que era enfarpelados. É muito arrumado, muito assim. Mas é só o Vitorino que acertou no terno hoje. A Roberta, que sempre traz o seu Louis Vuitton no ombro. E os Dr. Ruschel, que usa terno, porque o resto tá tudo... O Vitorino parece um Janota. Magda, eu não queria deixar de fazer um registro. Por favor. Essa semana, o Facebook, ele proibiu as postagens de separatistas e nacionalistas brancos. Em razão dos atentados às mesquitas na Nova Zelândia, o Facebook, ao longo dessas últimas 3 semanas, se reuniu com vários especialistas, teve conversas com integrantes tanto da sociedade civil como de acadêmicos especializados em racismo no mundo. E eles, então, agora estão banindo toda e qualquer postagem de nacionalismo branco, separatismo branco e supremacismo branco. Eu trouxe aqui um pouquinho do que é o conceito de cada um, porque a gente às vezes escuta e não entende exatamente do que se trata. Nacionalismo branco é uma ideologia, né, que afirma a existência de uma identidade nacional chamada
raça branca. O separatismo branco é um movimento social que defende a separação entre brancos e pessoas com outras cores de pele. Eles definem raça como tendo uma cor diferente. E o supremacismo branco é uma terceira linha super racista e que é o que defendia esse assassino da Nova Zelândia. Então, isso é bem positivo que o Facebook esteja fazendo, né? Nova Zelândia está tendo uma atitude muito louvável da sua primeira-ministra. Ela conduz com muita firmeza esse país que permanece em luto e chama muito a atenção que essa primeira-ministra chamada Jacinta, ela conseguiu proibir a venda de armas semiautomáticas e fuzis ainda há 15 dias atrás, já vigorando. Então, todas as pessoas dentro da Nova Zelândia que têm fuzis e têm, enfim, armas automáticas, vão devolvê-las ao Estado. Muito bem. Eu acho que... A primeira coisa que ela fez quando deu esse problema... Eu sou favorável a que as pessoas tenham o direito de se defender com arma. Aliás, aconteceu um caso curioso, não sei se alguém vai noticiar aqui, do cidadão de uma cidade do interior aí, 6 bandidos desceram para assaltar um banco. Ele estava na janela, foi lá dentro, pegou o revólver, começou a tirar nos vagabundos. Os caras pensaram que era a polícia e correram. Mas não faça isso. Não faça isso. Não faça isso, porque você pode ser assassinado. Enfim, mas assim, eu não vejo justificativa para a pessoa ter em grandes centros urbanos armas automáticas, metralhadoras subautomáticas, rifles subautomáticos. Não tem razão de ser. O cara tem uma espingarda na fazenda, um negócio assim, ainda... Uma metralhadora? Os números da Nova Zelândia, Gustavo, são assustadores. Há aproximadamente 1 milhão de armas, que isso equivale a uma arma a cada 5 habitantes. Vamos da Nova Zelândia para a nossa realidade aqui. Chicão Tofani, eu quero teu comentário. A minha manchete, dona Magda, foi o seguinte... Hoje começou um novo marco no futebol brasileiro. O futebol que eu tenho muito falado, inclusive também falei semana passada aqui, o futebol popstar, que é uma coisa diferente, né? A mídia, ela é muito dividida em Rio e São Paulo. Tem uma que entende isso, tem outra que não entende, porque a que não entende está alavancada nos conceitos antiquados, que o futebol é só o cara que joga bem. Não, jogar bem faz parte do futebol. Os jogadores de futebol são os gladiadores do futuro. James Cameron falou nisso já. Por quê? Porque antigamente, na antiga Roma, a arena, eram os grandes atletas. Ali estavam os caras, lutavam e papapá, eram os ídolos. Agora é o futebol que entra nas nossas casas, por televisões do mundo inteiro, todos os domingos. Então o jogador não adianta só jogar bonito, ele tem que ser fashion, tem que ser mercadoria e um marketing pessoal. E o Pato inaugurou isso no Brasil. O salário do Pato é o maior salário de um jogador brasileiro na história. 1.700.000 por mês no primeiro ano, depois ele chega a 2 milhões por mês, corrigido em euros. Ele baliza em 450 mil euros, livre de imposto, de qualquer outro tipo de coisa, de imagem, tudo. E um detalhe, fez um contrato de 4 anos com o São Paulo e se tornou o atleta mais caro do país. E o São Paulo acho que fez um grande negócio. Por quê? Porque a imagem dele vai atrair mais gente para o estádio. É aquilo que no Grêmio Internacional não consegue fazer. Nós temos um peruano chegando aqui, que é uma estrela mundial, o Guerreiro, daqui a 30 dias, não tem nenhuma ação de marketing do Internacional. Lá já tem camiseta, tem bonequinho do Pato, tem Pato na noite. É outra cabeça. Lá é o Brasil que deu o upgrade em linkagem com a Europa. Por isso que Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, esses times estão de saúde financeira legal e construindo grandes esquadrões, porque eles veem o futebol, dona Magda, como um marketing, não apenas um jogo. O Grêmio teve uma grande oportunidade aqui com o craque Luan em fazer um tambor, entre aspas, semelhante ao Pato. Não fez. O Grêmio teve 3 jogadores campeões olímpicos. Não houve nenhum helicóptero dourado descendo no Estádio Olímpico, uma camiseta dourada. Eles não sabem fazer aqui, porque aqui ainda é o chavão antiquado do futebol. Parabéns. Olha aqui, falando de futebol, já está nas bancas a melhor revista de esportes, né? De todos os esportes, que é a revista Gol. Com esta capa aqui, que traz o polêmico, guerreiro, polêmico. Tem uma matéria do Pedro Espinosa aí dentro, aí, falando da vida dele. Muito legal. Porque foi aquela coisa, ele vem, mas não vem, fiz que fui, mas não fui, acabei fundo, como diz o outro, né? E aí a coisa não rolou. Então tá aqui todas as bancas, as melhores bancas da cidade. Dona Lídice, a senhora é muito delicada e se chateia com qualquer coisa. Eu não disse em momento algum que a senhora falou mal do Vitorino, não estou me retratando, só que, por favor, entenda que nem sempre as pessoas são contra a senhora. Eu falei que diversas pessoas, entre elas, eu achei que estava fazendo uma gentileza de citar o seu nome, algumas falaram, concordam, outras não concordaram. Por favor,
Ana, o que é a Magda? Não, só queria mandar um abraço para a dona Neiva, síndica do condomínio Eliane, no bairro Santana. A dona Neiva, todos os dias assiste o programa, ela acha maravilhoso. Dona Neiva, um abraço. Falando na dona Neiva e banco, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero, na verdade, perguntar para vocês, se algum de vocês aqui pode me ajudar. Por acaso, existe uma lei, ou apareceu uma lei, uma determinação, ou tem um nome que tenha, que proíbe um caixa do banco digitar o código de barras do documento quando não está bem legível ou que não passa na máquina. Existe uma lei? Não, ao contrário, é uma obrigação. Pois é, mas eu acho então que hoje tem alguma coisa errada. Aí depois, quando alguns pedem para acabar com os bancos estatais, ou as pessoas, às vezes, começam a automatizar tudo e começa a ficar um pouco dispensável o funcionário, a gente tem dificuldade de defender. Pois hoje, num banco, uma pessoa muito chegada a mim foi pagar, fazendo com ela. Na verdade, ela é síndica do prédio. Tem a conta neste banco e foi lá pagar um documento. E a moça olhou e disse assim, por quê? Porque os bancos não mandam mais pra gente as faturas, né? Mandam um e-mail, tu imprime a fatura. Aí a moça disse assim, se não passar esse código, não vai dar para pagar. Como assim? Não, se não passar, não vai... Não passou, a senhora vai ter que pagar outro... Não vai poder pagar. Ela disse, porque eu não posso digitar. Oi, tu não pode digitar? Não, eu não posso digitar. Eu perguntei para a pessoa que foi, eu digo, ela não tinha as mãos? Ela estava com as mãos engessadas? Aí eu pergunto para vocês, não existe, né? A pessoa que não quis digitar o documento, que fez com que a dona da conta, que é a síndica do prédio, não teve que ir num outro banco, onde alguém com boa vontade, um banco privado, obviamente, digitou ali e ela fez o pagamento. Eu dei a sugestão, tira a conta do condomínio desse banco. É a única coisa que a gente pode fazer. Pode ser norma do banco também, né? Mas por quê? Ou norma da Caixa, Que eu acho que tá mais... Não existe um banco claro, que tem norma. Claro, não quer perder cliente. Magda. Só deixa eu aproveitar a propósito, deixa eu dar um beijo para dona Carmen Breitenbach, que é de Veranópolis, está em Porto Alegre, veio dar uma babadinha no Marcelinho e está nos assistindo o nosso programa, porque lá em Veranópolis ela também sempre assiste o nosso programa. Deixa eu só dar a palavra para o Russo, que ele tinha pedido antes. Envaidecido pela sua lembrança, pois não. Dona Antes da minha manifestação, eu quero mandar um abraço para a dona Tânia Vaz, que é a nossa querida telespectadora e gerou o Marcelo Vaz e o Duca Vaz, dois craques da bola, mas craques, são craques. Dona Tânia, a senhora sabe muito. A minha manchete, dona Magda, foi uma matéria extremamente polêmica e oriunda do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. Nós chegamos a discutir essa matéria aqui quando o TJ se manifestou, que é a possibilidade de sacrifício de animais em rituais religiosos. O nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul disse que era possível, desde que não houvesse excesso, e o Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul se resignou e a matéria foi parar no STF. E a questão lá foi examinada dentro do ponto de vista constitucional e de forma unânime, com relatoria do ministro Marco Aurélio, foi permitido o uso de animais. Eu pensei algumas manifestações dos ministros aqui. O ministro Barroso diz que exerce a liberdade religiosa. O ministro Lewandowski diz que faz parte da liturgia. E o ministro relator, aliás, o Alexandre de Moraes, ele foi numa análise mais complexa da matéria, dizendo que as religiões afro fazem uso disso e que então teria sido incorporado por aqui e que a liberdade religiosa ela é total e constitucional no país e por isso o julgamento foi nessa linha. Na verdade, o que choca é que hoje os animais, e vários animais, já são considerados pessoas, né? Sim. Cada vez se aproxima mais o ser humano, cada vez o ser humano, e perdão pela redundância, mais. Se humaniza. Né? Eu ia dizer perdão pela redundância, mas cada vez nos humanizamos mais. Então, veja o STF, embora respeito que sejam religiões afro, mas veja um choque
com o que nós vivemos no dia a dia aqui. Porque a palavra é totalmente subjetiva de não haver excessos. O que é excesso? Né? Seria ficar torturando um animal? Isso pode ser excesso, mas matá-lo rapidamente seria um prêmio? Então, essa discussão nós tivemos na oportunidade, só que agora ela deixa de ser uma discussão porque ela produz efeito em todo o país e os juízes e tribunais não podem mais decidir contrariamente ao que foi decidido. A repercussão é geral, então a matéria hoje serve só para discussão acadêmica porque está definida juridicamente. E acho que essa decisão mostrou a forma populista, medíocre e lacradora como o STF trata os hábitos e os costumes nesse Brasil. Vive numa ilha. É verdade. Eu acho um desrespeito, acho uma covardia. O STF se acovardou. Porque essa história de pode sacrificar um animal desde que não tenha sofrimento. O que isso quer dizer? Traduz isso. Quem é que vai fiscalizar isso? Quer dizer, é prova que não sabe nada do que está acontecendo. A liberdade religiosa não pode, de forma alguma, ultrapassar limites da civilidade. Ou vocês não sabiam que tem religiões que têm sacrifício humano? Então pode matar no Brasil, senhores do STF? Seus gloriosos ministros querem, eu lhes dou algumas religiões que têm sacrifício humano e que têm adeptos no Brasil. São Paulo tem seitas que têm sacrifício humano. Mas só para especificar aqui, relacionado às religiões de matriz africana, não há o sacrifício humano, até uma tentativa de evitar que esse preconceito seja relacionado às religiões, e eu falo que é complicado analisar a matéria sim, é complexo sim, mas no momento eu confesso que não sei se é alguém vegetariano ou vegano, porque todos nós vivemos da carne, nós gostamos de comer a carne, querendo ou não, somos um estrado que vive da agropecuária, e a gente fala, se justifica num ritual religioso, não pode matar, mas para consumir, para viver, se pode, sendo que não é necessário que a gente coma carne, a gente pode ser vegetarianos, veganos, aí isso é uma prova viva disso. Dona Ana, eu entendo a sua posição, deixa eu só fazer uma pergunta, a senhora já viu um sacrifício de animal, um ritual de uma religião afro? Já. Já? É só que eu queria. Mas só nessa contextualização, os animais até em alguns rituais são utilizados como forma de comida, né? Porque é também a expressão de que é uma força, se tira através, né, daqueles... Eu confesso que eu não sei os termos certos, então não vou utilizá-los, mas dentro de uma simbologia tem um significado. Da mesma forma que a gente traz que as culturas incas e maias existia, sim, o canibalismo, porque os guerreiros eram sacrificados, os mais fortes, para se adquirir a força desses mesmos guerreiros, porque eles seriam associados, então, àquele que praticou da carnificina. Claro, um método muito absurdo, mas eu vejo que tem imoral até a página 2. Eu acho que essa história de atribuir exclusivamente às religiões afros, o erro já começa por aí. Já começa não são só as religiões afros que têm sacrifício humano. Tem rituais de magia negra em que um animal agoniza por horas com gente dançando em volta. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje mesmo está liberado agora, o STF liberou. Hoje mesmo eu recebi aqui um e-mail de um telespectador que mandou um vídeo que fala do sacrifício de uns maus tratos com um cavalo, e não tem nada a ver com religiões e coisas assim. E que eu não posso abrir aqui, eu não tenho condição de abrir o e-mail e ver o que é, saber o que o senhor quer, mas os maus tratos aos animais são bem generalizados. Dona Magda, né? Como eu trouxe a matéria, talvez eu a tenha trazido incompleta e pretendo completar agora com algumas outras informações. Primeiro, foi-se discutida essa matéria que trouxemos aqui agora, de ser com sacrifício ou não ser com sacrifício, e de ser para consumo ou não ser para consumo. Só que eu acho que o enfoque não é esse. A questão de ser vegano ou não. Nós temos milhões, e vou repetir de novo, milhões de pessoas que passam fome no mundo. Então, existe um valor maior em relação a um valor menor. O que se discute aqui é o sacrifício de um animal por uma questão religiosa. Esse animal não está sendo sacrificado e depois será levado para uma ceia. Nós estamos tirando aquele animal, um alimento que quem criou, quem idealizou o mundo, cada um com as suas crenças, mas quem idealizou o mundo, fez os animais comestíveis para que se pudesse alimentar as pessoas também.
desta forma. Então a matéria é complexa, mas quer dizer que foi analisado no voto e eles fizeram a distinção da magia negra, que o que estava sendo discutido no processo eram fotos que nada se confundiam com a magia negra, que continua condenada, e foi repelida nos 6 votos. Embora, volto a dizer, é muito subjetivo o limiar que divide um sacrifício e um sacrifício pela magia negra e com sacrifício com dor. Recomendo a vocês... Esse é o problema. O STF ficou literalmente... decidiu sem decidir. Sem decidir. É a pior decisão que Eu tem. recomendo a vocês um livro chamado O Povo Brasileiro, já falei hoje de manhã lá na Rádio Pampa, do professor Darcy Ribeiro, antropólogo Darcy Ribeiro, que trata justamente desses sacrifícios que existiram à época, que é bem reportado pela dona Ana nos índios brasileiros. Olha, Magda, eu queria falar um pouco sobre isso aí, do ponto de vista histórico, porque eu estudei muitos sacrifícios humanos. Isso é uma coisa que não dá para condenar. Não dá, sabe por quê? Porque é uma questão cultural. A Ana frisou certo, os guerreiros maia, isso eu fiz uma matéria até para televisão, isso no meu programa, quando eu fiz a Riviera Maia de Cancún até Belize. Aquelas grandes torres maias, cidades maias na Guatemala e no México, eles sacrificavam o guerreiro mais forte da tribo para tomar o sangue dele, porque tu pegava a coragem dele. Na África do Sul, tem tribos zulus que tu ter 15 mulheres é uma coisa normal. Tu pode tentar aqui, não. Vai preso, babá. A prostituição em certos países da África ela é uma coisa normal, é cultural isso. As coisas quando é cultural não adianta. Nós temos algo de comer churrasco aqui. Isso é uma coisa do Japão, uma coisa inatingível. Eu acho que é só Japão. Então tudo é cultural. O que serve para eles não serve para nós. Não existe um padrão universal de cultura. Senão tu não pode analisar a história como um todo de cada povo. Eu respeito muito a questão cultural, mas eu acho que há alguns aperfeiçoamentos, sim. Nós temos, por exemplo, da minha infância, eu assistia rinhas de galo lá, que era um absurdo. Hoje me analisando, me vendo menino com 5, 6 anos. Colocando aqueles esporões de aço. Os esporões para machucar, para machucar o outro, para que o quanto mais... o espanhol não tem as touradas, não mata o touro. Vamos chegar ali, Chicão, vamos chegar. Hoje o mundo já se resigna com as touradas, sim. Já não é aceito tão natural. E dentro da própria Espanha... Tanto é que eles pararam de... Exatamente. Então, eu acho que o mundo está em algumas questões em evolução e revisar conceitos é possível. Eu acho que a gente não precisa ficar com certos dogmas, né, agarrado a eles. E eu acho que o exemplo da rinha, ele é clássico. Mas hoje, na Papua Nova Guiné, já ouviu falar dos Maori, o pessoal pratica canibalismo até hoje. Canibalismo. Pega um caçador e mata, porque ele acha que o canibalismo é um tributo que se faz aos deuses. Como é que tu vai trocar a cabeça dele? É que na realidade era uma honraria ao guerreiro, que quanto mais forte, mais poderoso ele se sacrificava, ele ia para o sacrifício porque era a maior honraria que poderia receber, porque toda a tribo iria se alimentar da sua força. Exato. É uma ideia muito arcaica. Uma proteção até coletiva da comunidade. Eu só acho assim, eu acho importante as informações, esse resgate histórico que vocês estão dando, mas eu não aceito se inserir na sociedade uma autorização como essa de forma tão irresponsável. Querem ver a ambiguidade? Existe uma religião, Testemunhas de Jeová, que proíbe transfusão de sangue. E quando isso é necessário, se recorre à justiça e a justiça autoriza, porque teve uma decisão sumulada no STF. Então, essa religião não é respeitada. A religião dos sacrifícios é. Essa religião que proíbe a transfusão de sangue não é respeitada. Pois é. Mas compara a vida humana à vida de um animal. Mas é isso que eu acho. Pois é exatamente o que estamos discutindo aqui. A vida numa ordem. Por que se alimenta? Porque nós temos milhões de pessoas que passam fome no mundo. E os animais são alimentos, sim. Tá, então mas quando necessário. E não com sacrifício religioso. Então, assim, nós recebemos alguns e-mails a respeito desse assunto, mas eu vou pegar 3 deles, tá? Um da senhora Terezinha Chagas, que diz: os sacrifícios de animais e rituais religiosos são terríveis. Sangram até morrer, sofrem, têm bocas e olhos costurados. Um horror. Obrigada, Vitorino. Te admiro ainda mais. Aí ela faz um elogio. Enfim. Por isso que eu perguntei se a senhora já viu os rituais. Mas vocês já viram, por acaso, alguma fábrica de abate de animais? Sim, porcos sendo abatidos? Também são vídeos terríveis. Sim, mas tá, mas deixa eu só ler os 3 e-mails e aí eu já passo para vocês. Agropecuários. Tá?
Boa noite, a Raquel Pnes. Agropecuário. Sim, mas também depende do critério, porque tu fala que a pessoa na justiça, uma pessoa tem o direito pela decisão judicial, não sei o quê. Então, essa questão de sacrifício, de dor, também tem que ser analisado pela questão da bate para alimentação. Sabe como é que eu faria a resposta desse cara, nesse embate com o Vitorino? Desculpe. Os leão na África. Os caras matam o leão, o elefante, para tirar pedaço do osso e transformar num Viagra chinês. Isso é cultural na China, estão dizimando as populações do leão. Pode ser cultural, mas é errado. Mas uma população de 1,5 bilhão, ela tem isso que é nosso. O mundo há um grau de razoabilidade. Há um grau de razoabilidade e o mundo tem que evoluir, senão nós vamos continuar cortando Vocês expuseram as suas opiniões. Isso não vai nos levar a conclusão alguma. Eu vou ler só o dos telespectadores agora. É muita ignorância permitir de animais, a Raquel Pnes. Em rituais religiosos. Sacrifício do próximo parece fácil, mas por que eles não sacrificam a si mesmos, cortando um dedo, uma orelha? Fácil fazer oferenda com o próximo. Isso é ignorância, ela diz. E o André Lacerda diz o seguinte: fiz um trabalho acadêmico, apesar de ser ateu, num centro de Umbanda. Sou contra e me deixou desconfortável a questão dos sacrifícios. Contudo, neste que vi, os animais abatidos eram limpos, temperados e doados para a comunidade carente da zona sul da nossa capital. Abraços, André Lacerda. Ok? Mudando completamente de assunto, vamos fazer um break, já voltamos. As pessoas querem saber o seguinte: eu falei quarta-feira da próxima, que o Falcão vai ser a próxima atração, o próximo palestrante do Tá na Mesa, e algumas pessoas me perguntaram o que é que eu não tenho. Eu vou repetir. Tá na Mesa dessa próxima quarta-feira, a partir do meio-dia, na Federação, terá como palestrante Paulo Roberto Falcão, com o tema A Vitória na Derrota. Ainda existem possibilidades de você comprar o seu convite, é um almoço, como diz, né? www.federasul.com.br/Tá na Mesa. Ali você adquire, compra, já reserva. Então, realmente, é Paulo Roberto Falcão que será o palestrante na próxima quarta-feira no Tá na Mesa. Mandar um abraço para a aniversariante, dona Raquel da Rosa Ribeiro, está completando hoje mais um ano de vida, nossa telespectadora, nossa parceira da Atualidades. Dona Raquel, muitas felicidades, obrigado pela sua audiência. Comemore. Muito bem, Ana. E hoje o presidente Jair Bolsonaro recebeu ninguém menos que Marcelo Medeiros lá em Brasília, com toda a pompa e circunstância, e ganhou do presidente do Internacional uma camisa. E a discussão nessa visita seria a camisa vermelha ou a branca. A resposta está aí na imagem que a nossa produção separou. O Bolsonaro recebeu uma camisa personalizada e o Marcelo Medeiros, essa reunião até foi organizada pelo Onyx Lorenzoni, que também está na foto, ele já foi conselheiro do Internacional, né? Articulou todas as possibilidades para que o Medeiros encontrasse, aconteceu. Eles conversaram bastante porque o Medeiros estava em Brasília para falar a respeito do Profut e também dos incentivos ao esporte. Ele até se manifestou através das redes sociais, fazendo alusão à música do Faroeste Caboclo, né, que fala a respeito: estou voltando de Brasília, falei com o presidente, quero que pare toda essa gente de sofrer. Então, muito legal a manifestação, mas acabou dividindo as opiniões dos colorados, porque dentro dessa representatividade, toma lá da cá, alguns ficaram felizes, disseram que se sentiram representados, mas outros já disseram que não gostaram nada da homenagem. Mas é bem de praxe que os presidentes, quando visitam a suma representação brasileira, que eles tenham de fato, levem presentes, mimos, e a camisa é conhecida como o principal mimo dos clubes, e o Bolsonaro já vestiu a do Palmeiras, do Ferroviário, a do Internacional é mais uma na lista, e também lembrando que a Dilma e o Lula já ganharam também camisas referentes do Internacional, mas ninguém vestiu. O Bolsonaro foi o primeiro a vestir. Oh, Magda, pois é sexta-feira, mas infelizmente não tem uma notícia muito agradável para dar para nós brasileiros. Saiu a última revisão e o mercado de trabalho encolheu ainda mais para os brasileiros nesses últimos 3 meses. Houve uma retração, cresceu o número de desempregados em 12,4%, isso equivale a 892 mil pessoas a mais desempregadas.
agora são 13 milhões de desempregados no nosso país. A população ocupada hoje está em 9 milhões de pessoas. 4,9 milhões são os desalentados, que são aquelas pessoas que desistiram totalmente de buscar emprego. Empregados com carteira assinada atualmente somam 33 milhões e 11 milhões trabalham informalmente. Trabalho por conta própria, 23 milhões e 800 mil pessoas. Se identificou também que o desemprego é 5 vezes maior no contingente de pessoas que não têm o ensino médio completo, mostrando a importância de ter um currículo um pouquinho melhor. Mas é avassalador esses números, porque nós encontramos pessoas que trabalharam 20 anos em empresas e que hoje são vendedores de doces ambulantes na rua, chorando muitas vezes quando são questionados como é que eles estão sobrevivendo. Há famílias onde todos na família estão desempregados. 5, 6 pessoas desempregadas, sobrevivendo à base de emprego informal. E por que isso é tão dramático? Porque em estados onde a economia é um pouquinho mais pujante, como São Paulo, como Paraná, como aqui no Rio Grande do Sul também, é ainda possível fazer bico. O problema é estados como Sergipe, como Alagoas, onde a economia é super restrita, é uma economia mais fraca, e aí o desemprego é ainda mais assustador. Tomara que os nossos políticos tenham consciência da importância de se darem as mãos e resolverem, porque o país pede e clama urgência para ajudar esse povo que está tão sofrido e que no momento que não tem emprego, não tem dignidade. Não tem dignidade. Então, realmente é uma pena estar dizendo isso numa sexta-feira. Tentei brincar antes com outros assuntos, mas essa é a nossa realidade. E tomara que todos nós possamos, nos nossos meios, nos ajudar, porque é muito triste essa situação. Me abala profundamente, assim. Mas, Magda, ainda sobre o assunto que a Roberta trazia, que é muito importante, porque linkando com a questão da reforma da Previdência, tudo isso pensando no futuro, muitos jovens estão abrindo mão de um emprego formal dentro de uma empresa, com plano de carreira, para fazer os famosos freelancer, não é mais bico, famosos, perdão. Os famosos bicos agora se tornaram, tem um jeito chique, a pessoa é freelancer. Então ela aceita um trabalho aqui, outro trabalho ali, às vezes ganhando de uma forma até irregular. Algumas empresas estão sendo até investigadas por contratar esses serviços, principalmente na área da comunicação, onde acaba sendo na conversa, vamos ver, depois a gente fala. Então é sim um hábito que os jovens estão desenvolvendo, prejudicando o futuro, porque tu acaba chegando numa idade onde tu já não tem mais mercado de trabalho, não teve um plano de carreira, não conseguiu se segurar em algum local para manter esse emprego, se vê literalmente com uma mão na frente e outra atrás quando tiver lá os seus 70 anos, 60 anos. Totalmente uma mão na frente. O que seria uma mão na frente? É um cara engatado total. O cara sai de casa, ele não sabe onde ele vai comer, qual é a menina que ele vai sair. É igual fez aquele moço peludo que trabalha na televisão, quando ele fez uma novela onde ele saía de casa nu, como veio ao mundo, que não queria levar nada do pai dele. Não, e tinha uma novela chamada, né, Pelado, com a mão no bolso, uma coisa assim. Não, né? É uma música. Agora, dona Magda, quantas vezes eu já passei por essa situação? Essa de pelado, Zé Mano? Com uma mão na frente e outra atrás, Zé Mano. Diretor. Ficou com as duas atrás? Esse é o meu estado normal. In natura, né, mano? Isso. Eu quero dizer pra vocês, quantas vezes... Deixa o Marne falar. Quem? Quem contigo pra Gramado no fim de semana, lá, Sérgio? Parou. Montando a pergunta. Quer com o Vitorino? Não, olha aqui, ó. Seguinte, uma coisa, vamos respeitar os colegas. Primeira coisa, vamos respeitar os colegas. Eu só quero dizer o seguinte, quantas vezes, enquanto diretor, você recebe um cidadão que está querendo um emprego? Você sabe que ele é um excelente profissional, maravilhoso profissional, que você não tem dinheiro para contratar. E você precisa de um profissional daquele nível, mas como é que eu vou pagar?
Então, onde é que eu vou tirar dinheiro? Como vai aumentar o meu faturamento, etc. Sabe? Então, isso é uma situação de penúria. Aí você tem, olha, eu posso te oferecer X, mas você tem até vergonha de oferecer aquilo, porque é tão pouco perante a qualidade, a qualificação profissional daquele indivíduo. Eu falo em todas as áreas que você não contrata, dizendo que não tem vaga, etc, etc. Essa é a situação do país. A Roberta falou com absoluta precisão. E até dentro desse entendimento, alguns jovens deixam de fazer especialização, que antes era modinha. Porque eu vou fazer doutorado, vou ir para fora, para a Europa, para conseguir me especializar, só que tu acaba se tornando um profissional muito caro e que não tem mercado. Então, às vezes, esse é um problema. Muitos estão optando por uma segunda faculdade, uma segunda especialização, até uma especialização técnica, para não se tornar um profissional que é capacitado, mas não tem mercado. É verdade, é verdade. Doutor Ruschel. Dona Magda, eu quero primeiro trazer o Convivas à Sociedade Gondoleiros, que completa 104 anos da sua existência. Que bacana, 104. E eu, entre algumas peraltices que fiz da minha infância, alguma delas... E eu que sou a velha. Algumas delas as cometi dentro dos gondoleiros. Dentro? Então tem aquelas paredes falam. Aquelas falassem, contariam histórias escabrosas. Felizmente não falo. Mas o que eu trago aqui, dona Maria, é a estima que eles têm pela senhora e pela reiterada ausência da senhora nas festividades lá. Já houve 2 vezes que o nosso querido presidente lá montou uma mesa especial para lhe receber. Houve um comitê que ficava aguardando a chegada da dona Magda Beatriz. Tudo que tu possa imaginar. Tapete vermelho. Então, esta é uma efeméride. 104 anos de um clube em Porto Alegre que está comemorando essa semana 247 anos, né? 104 anos. É uma história muito bonita, dona Magda. Mas eu não vou poder ir também. Nesse final de semana eu tenho um compromisso no sábado à noite e no domingo à noite. Que não vou isso, poder dona Magda? Ocupada, senhora. Peraí, dona Ana, mas a dona Magda... E ciúmes? Não entendi. E ciúmes que ela tem 29 e não tem compromisso algum? 29 que tem? Porque afinal tem que acordar agora às 6 da manhã. Tem que acordar, não pode mais sair. Tem que chegar, acordar às 5. O que faz uma pessoa se acordar às 6 da manhã? O que faz? O amor pelo trabalho. Amor tá naqueles 15 pagar anos as contas, pagar as contas. Mas pode pagar as contas. Você acorda das 10, não, tem talento, mas ela, tem mas talento. Tem que trabalhar. Não. Tem talento. Não. Trabalha na costura, no trade, dá um trade. Não é estilo de trabalhar no mundo. Tu inventou nesse momento que trade é uma coisa, down é outra, não tem absolutamente nada a ver com a história que ela implica comigo. Não é, down trade. Down trade. Eu confesso que eu acordo todo dia 15 para 6. E vira pro lado e continua dormindo. 15 anos que não vai viver, ficou ali. Não, eu tô vivendo bem. Eu gosto de acordar cedo. Eu também acordo às 6 horas da manhã. As caturritinhas, como é que estão? Ligo o computador, coisa e tal. Não, as caturritas agora estão paradas, porque tem um ciclo biológico, né? Elas estão partindo na época que elas estão partindo para dentro, é uma gritaria, velho, que faz uma bagulho. Agora elas estão quietinhas. Acho que elas estão no período agora de reclusão socioafetiva. Obrigatória. Socioafetiva. Elas estão quietinhas. Eu já estou nesse período há tempo. Não estão fazendo barulho. Mas assim, eu acordo cedo, faço meu café, coisa e tal, ligo o computador, vou ler as notícias. Eu gosto de ler, tem alguns jornais que certos dias da semana são ótimos. Tem alguns jornais que em certos dias da semana são ótimos, porque tem artigos e colunas muito boas. Por exemplo, o New York Times, às quintas-feiras, é imperdível. Tem colunas maravilhosas. É muito fashion. É muito chique. Por isso que tu depois diz que ele é o cara, que ele é não sei quem. Eu me apaixonaria por ele, cara. Lê o New York Times dele, Mirror. Eu não sei, a pessoa que acorda às 6 da manhã lê jornal. Mas é o cara. Não quer dizer que ele já tá mais velhusco, então. Chicão, ele tá mais velhusco. A dona Magda disse, ela gosta muito mais de ti que de mim. Isso é verdade. Isso eu já notei. Mas ela nunca deu um forno micro-ondas para ele. Ela deu porque ela deu uma ajuda à pessoa, um carente, não tem forno de micro-ondas em casa. Separou da mulher, a mulher levou o forno de micro-ondas, levou o refrigerador, levou tudo e levou a casa. Não, olha aqui, você não nota. Levou o coração. Presta atenção. Eu nunca fiquei nesse merdão. Tu nunca teve micro, ela não levou. A televisão ela não levou porque a outra quebrou. Então não é bem assim. Não tinha nada na casa. Chicão, confessa que tu tava no merdão e pediu ajuda pra casa. Mas olha, não pode me atingir assim. Olha, o telespectador... A baixaria voltou pra
que o telespectador não gosta. Paulo Sérgio tá dando uma pedrada no sala. Tem criança na sala. Não, essa hora não tem. Vai pra cama. Tem lá o seu Arthur, ele vai pra cama, guri. 1h da manhã, vai pra cama, dormir. Depois a pessoa fica chateado. Como é que vai dizer essas coisas aí, Dona? É porque de onde ele veio. Tem que ser jogador. De onde ele veio, hein? Não, vocês não estavam falando das procedências das pessoas. A procedência dele não é nobre. Dos cultos, das coisas. Nasceu num de onde culto. ele veio, assim... Esqueceram de matar no culto. E mataram a galinha, não mataram ele. Mataram a galinha, não mataram ele. Não, disseram assim, mata o bicho mais bonito, deixa o feio vivo. Vamos lá, fala. Dona Magda, não sei, antes dos aniversariantes, eu não sei se o Mário Mania ia falar, mas então entrei antes. Nós temos uma rodada importantíssima do Campeonato Gaúcho. Chegamos à semifinal. Do lado do Grêmio é Grêmio e São Luís, e do lado do Internacional é Caxias e Esporte Clube Internacional. Os dois saem jogando fora por ter uma semifinal, campanha... então. Semifinal. E depois? Depois, os vencedores. Ambos, a dupla Grenal, saem jogando fora porque fizeram melhor campanha. Evidentemente que em São Luís e Caxias, o Caxias já tem uma história, já foi campeão gaúcho, né? Tem uma tradição, já chegou algumas... Não com o Tite. Foi com o Tite? Com o Tite no ano 2000. Tem mais tradição, já chegou várias vezes até a própria final e semifinal, chegou várias vezes. E o São Luís debuta com muita galhardia, né? Um time de Juí que se organizou, é um time bem ajustado, então a dupla Grenal deve ter dificuldades. A expectativa desses times do interior era exatamente a primeira partida, quando jogam nos seus redutos, há sim a questão do critério de gols. Então é importante que os times da casa, tanto São Luís quanto Caxias, construam alguma vantagem que seja, por menor que seja, para que possam então jogar em cima da pressão da torcida da dupla Grenal aqui no Olímpico, não, na nossa arena e no Beira-Rio, jogarem em cima da impaciência do torcedor. Mas jogos difíceis, lógico, Grêmio Internacional são favoritos, vão com suas equipes importantes, né? Se não privilegiam, às vezes, todo o plantel, mas a sua grande maioria. Então, jogo totalmente aberto neste domingo, embora, insisto, Grêmio e Inter são favoritos. Dona Magda, uma grande decepção com o chanceler gaúcho, o Ernesto Araújo, que disse uma coisa que me deixou espantado, né? Ele, com toda a sua formação, Itamaraty, etc., disse que o nazismo é de esquerda. Opa, nós temos esse vídeo aí, né? Temos com áudio, inclusive. Então vamos ouvir. Dá pra gente ver? É muita tendência da esquerda, né? Ela pega uma coisa boa, sequestra e perverte, transforma numa coisa ruim. Que acho que é mais ou menos o que aconteceu sempre com esses regimes totalitários, né? Por isso que eu digo também que... Quer dizer, isso tem a ver com o que eu digo, que fascismo e nazismo são fenômenos de esquerda. Isso aí, sinceramente, me deixa espantado, né? Ele, com toda essa formação, com todo esse conhecimento, alegar esse tipo de coisa, que o nazismo é de esquerda. O nacionalsocialismo, NSDAP, Nacionalsocialismo Deutsche Arbeiterpartei, né? E o socialismo é de direita, então? O senhor dá licença de eu terminar? O senhor está dando o nome e eu estou traduzindo o nome para o senhor. O senhor conhece alemão também. Mais uma, depois do Daily Mirror, tá bom, parabéns. Então, eu só gostaria de me deixasse concluir. Ele leu Deutsche Welle, sei lá como é que é aquela coisa. E eu quero dizer para vocês que nunca, em nenhum tempo, a Alemanha daquela época pensava de uma forma de esquerda. Primeiro, o comunismo foi exterminado na época. O Partido Comunista Alemão, que começou ao final da Primeira Guerra Mundial, em novembro de 1918, com a inauguração da República de Weimar, que foi a primeira grande constituição democrática da Europa e casualmente na Alemanha. Os grupos que perderam, principalmente os de direita, que perderam a guerra, começaram a alimentar a guerra com serviço de espionagem dentro de todos os partidos, inclusive o pequeno partido nazista, que era dirigido por um jornalista chamado Strasser, que foi o mentor de tudo isso, através de um jornal chamado Der Angriff, que significa o ataque em alemão. Foi criado isso e foi crescendo. Então houve essa discussão e apareceu aquele orador fantástico que era Hitler e começou a envolver as pessoas. Então, extinguiram o comunismo, não existia mais comunismo na Alemanha.
Terminaram com todos os partidos que existiam contrários ao partido nazista a partir da ascensão de Hitler ao poder em 30 de janeiro de 1933. Então, o senhor gostaria que o senhor, por favor, mudasse esse seu pensamento, porque nenhuma pessoa no mundo vai acreditar que o nazismo e o fascismo sejam de esquerda. Isso não existe. E essa declaração dele repercutiu, inclusive, muito mal na TV pública da Alemanha, que era que eu queria me lembrar, que é o Deutsche Welle. Isso, a onda alemã. E em texto publicado, a emissora afirma que as falas de Araújo vão contra o consenso acadêmico sobre o tema e ressalta que essa discussão é inexistente entre historiadores sérios do país. Abre aspas. Há décadas não restam mais dúvidas, nos âmbitos acadêmico, social e político, sobre a natureza da extrema-direita do nazismo. Sim, exatamente. Em outras palavras, é isso que tu estavas dizendo. Eu falei. Quem conhece a história da Segunda Guerra Mundial, e eu digo a vocês que eu devo ter, se não uma maior biblioteca, mas uma das mais completas bibliotecas da Segunda Guerra Mundial. A coleção Rennes, que é uma coleção de 108 livros, eu tenho 104. 104. São livros pequenos, com fotografias, etc. E muitos livros são chatos porque são dados técnicos, Panzer, os carros de combate, aquelas histórias, os aviões da Luftwaffe, os Messerschmitt, etc., Stukas e etc., aquelas coisas todas. E eu tenho todas as biografias publicadas no Brasil das grandes figuras, desde Goebbels a Hitler, a todas essas figuras consagradas dentro do nazismo. Essa história negra, triste da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial e o genocídio, não só do povo judeu, mas também dos homossexuais, também dos ciganos e muita gente que foi assassinada cruelmente. Inclusive os próprios alemães cientes, né, com problemas. Sim. Eles eram esterilizados. Por exemplo, se o cidadão fosse um bêbado não podia ter filhos. Se ele tivesse um problema genético, tivesse um corcundismo, uma coisa parecida, também. Mas aqui no Brasil, se esterilizasse os bêbados da Dona Magda, mas Dona Magda, mas o que seria da população? Para que controle da natalidade? Esteriliza os bêbados. Ponto. Mas Dona Magda, eu tenho uma notícia. Eu estou muito chateado com o senhor Ruxa. Mas, seu Mário... Eu estou falando um assunto sério. Mas a minha solidariedade... A doutora Roberta me corrige se eu estiver errado. Estou falando um assunto sério, uma coisa séria. Foram milhares e milhares de pessoas. Recomendo a vocês um filme chamado Julgamento em Nuremberg. Espetacular. Burt Lancaster. E na verdade, assim, não vamos fazer, cavalo de batalha. Burt Lancaster. Ninguém está debochando, ninguém não está falando sério, todo mundo está respeitando. A gente fez uma brincadeira. Eu pensei que seu Mário ia fazer uma homenagem a mim pela... Eu estava atento às suas palavras. Principalmente com as suas repercutindo. Eu estava repercutindo. O meu afeto pelo senhor não diminuiu. Então, porque tu sabe o que é uma brincadeira. Vamos fazer ódio bola agora. No centro. Posso entrar com notícia? Estou sentindo. Eu tenho uma notícia também que eu só trouxe notícias incomuns. No presídio de Venâncio Soares estavam entrando com drogas, dona Magda, e não sabia o que era. Não sabia o que era. O que era ou como entravam? Como entravam. Tá. Não sabia como é que chegava lá. E tem a tal da visita íntima, as moças vão lá. E lá no presídio de Venâncio Soares, como não se faz a visita, a revista íntima mesmo... Visita íntima. Não, agora estou falando da revista íntima. Como não se faz dentro do presídio... Tem uma vontade. As pessoas lá não conseguiam entender como é que estavam fazendo, porque faziam aquela revista usual e a droga continuava entrando. E existe lá, eu não sei como é que eles chamam, uma cantina, Mário, um pouquinho antes do presídio, uma cantina ali, onde as pessoas param, porque como é na zona rural o presídio, as pessoas passam ali, fazem compras. A polícia resolveu dar um pega-ratão e ir antes de eles chegarem no presídio. E aí pegou a turma, são 7 meninas entre 20 e 27 anos, a turma da dona Ana. Não me relaciona com esse turma. O senhor quer perder outra amizade aqui? Meninas de 20 e 27. Meninas de 20 e 27 anos. Não, é só a tua idade. Estou correlacionando com a idade, dona Ana. Acho bom. Só isso. Única e exclusivamente tempo de vida na Terra. Isso, de 20 a 27 anos. E aí pegaram elas com maconha
cocaína, uma substância que faz bebida alcoólica, me chamou muito a atenção. E aí conseguiram, então, já na instrução, descobrir que elas estavam aonde escondiam a maconha, dona Magda. A cavidade? Eu vou ter que usar a inteligência do nosso telespectador. Porque era ali mesmo, Ana Magda. Cavidade vaginal. No ânus e na vagina são os principais locais. Mas eu me admiro, vocês são muito desprendidos. Me admiro que a polícia não sabia como é que entrava. Não, eu acho que por saber... Você é mais velho que andar pra frente? Dona Magda, eu acho que por saber, mas na revista, não sei se porque não tinham, porque entravam as mulheres, por isso que a notícia é moças de 20 a 27 anos, eram 7. Não sei se não tinha agente feminino. É porque tem que ser uma agente feminina que faça a revista, claro, e estando também no local, e talvez isso demore o processo. Até as penitenciárias que têm esse serviço têm um número representativo, porque no dia de visita são muitas mulheres, é muito atendimento, e até para evitar qualquer tipo de inferência relativa a algum abuso, ou até mesmo agressão, que já foi associado à revista íntima, então tem que ter 2 agentes para fazer a revista no Então, dessas 7, dona Ana, 4 que foram visitar o presídio, mas agora ficaram no presídio mesmo. Foram para o presídio feminino. Foram para o presídio feminino de Santa Cruz. 2, como a quantidade encontrada com elas era muito pequena, só um termo circunstanciado. E a última da bebida, 3 meses sem poder fazer visita íntima. Muito bem. Mário Barcelos, e os aniversariantes? Vamos aos aniversariantes de hoje. Então, o primeiro deles é Lima Duarte. É desnecessário falar do Lima Duarte, porque é talvez o maior ator vivo, né? Ele e o Tony Ramos. O Tony Ramos, 89. O que ficou nu era o Tony Ramos. 89 anos completos. É a mesma idade que o Silvio Santos vai fazer no final do ano. Tem bem menos. Não, 70. Fagundes tem 70 anos. Tá bem, o cabelo branco, bonito e tal, né? Ele é charmoso. O Lima Duarte, todo mundo conhece o trabalho dele, Senhorzinho Malta e todas as novelas que ele fez. Um grande ator. Começou como radioator na antiga Rádio Tupi de São Paulo, há muitos anos atrás, aí estreia na televisão como ator naquelas peças dominicais que eram apresentadas na TV Tupi de São Paulo, a Rede Tupi de Televisão. Terence Hill, que fazia dupla Vitorino com Bud Spencer, lembra? Spaghetti Western. Isso, aquela história. Trinity, né? Trinity, legal. Astrude Gilberto. Astrude era esposa do João Gilberto? João Gilberto. Isso, pai daquela que está lá, lá nos Estados Unidos, que canta divinamente. Que está lá nos Estados Unidos. A filha da Astrude Gilberto com o João Gilberto, Bebel Gilberto. Jorge Lafon, que era casada com o Dé, baixista do Barão Vermelho. Jorge Lafon, quem não lembra, ele fazia aquelas figuras. Era jovem, né, mano? Morreu muito jovem. Ele nasceu em 52 e morreu em 2003. É só fazer um cálculo aqui da idade dele. 51. De quem tu está falando? 48, o Jorge Lafon. 62. 51. 52, né? 52. Christopher Lambert, um ator francês, 62, fez Saara. Eu acho ele meio canastrão, sinceramente. Eu acho ele um ator legal. A Luísa Brunet conheceu ele. Hoje eu vi a casa do Bruce Willis, me lembrei do senhor. A casinhola dele. Mas a casa dele é pequenininha, de certo. 10 milhões de dólares pagou. O Jorge Fernando, diretor de TV, teatro e cinema, ator brasileiro, completando 59 anos. Gente, é considerado uma figuraça, né? É uma figuraça, mas eu vi uma foto dele, ele quase morreu, né? Agora, nesses últimos tempos. Ele estava enorme, de gordo. Teve um piripaque, gordo, comida. Tá aí, o Mário tá dizendo que ele tá com 59. 59. Aí ele fez uma dieta muito severa. Não sei se fez a cirurgia bariátrica, enfim. Ele está um bicho de feio. Emagreceu? Não, ele tá seco, assim, quase como... Com aqueles olhos. Com aquele olho de lobo. Vocês viram que ela apontou pra mim, né? Você são testemunha. Mas tu é magro, Rússio. Que ela apontou pra mim. Não, Rússio. A senhora chamou o cara de feio, seco, horroroso, que nem... E apontou pra mim, imagina um balão cheio, aí a pessoa esvazia, fica né? Então ele tá com as pelancas, ele tá horroroso. Se eu encontrar com ele na esquina... Não é legal, né? As pessoas ficam... Não sei, mas é porque ele quase morreu, né? Quase morreu. Tem mais 2 aniversariantes, o Kleber Machado, locutor esportivo, apresentador de televisão, completando 57 anos, e a linda Vanessa Giacomo, que está completando 36 anos. Eu acho uma excelente atriz. E é bonita essa moça. Uma excelente atriz. Ela é bem baixinha, viu? Bem pequenininha.
Fala, o Vitorino eu quero voltar eu quero voltar à questão bariátrica. Eu quero voltar à questão bariátrica. A gente pode brincar com a coisa, mas não pode brincar com a coisa. Não, eu não estou falando mal da cirurgia. Não, lógico, o Chicão falou da bariátrica. A bariátrica é. O que é isso? Ela está falando dádiva, é uma dádiva que veio salvar milhares de vidas, pessoas que sofriam com pressão alta, pessoas que não conseguiam trazer seu colesterol para número normal, devolveu qualidade de vida, devolveu a vida a milhares de pessoas. O que acontece é que às vezes o peso ele se dá de uma forma muito rápida e o corpo não assimila. E precisam ser feitas cirurgias complementares, de ir tirando pele e pessoas que ficam, que o corpo não consegue. Ela cai a pele. Não consegue. Menina Roberta, eu cheguei à conclusão que quem conversa é tu. Onde a Roberta tá, tem um. Vai pro sonho, doutor. Vai pro sonho. Então, Chicão, só para dizer, no aspecto sim, e também como a pele, o próprio corpo precisa um tempo para reposição e a queda é muito brusca, se fica nesse aspecto cadavérico. Mas nada que depois, com o retorno da alimentação, com os exercícios, a pessoa volte à sua normalidade e tenha senho na vida. Ele fumava, o Jorge Fernando. Não seria melhor fazer um regime de leve, assim? Não consegue, isso é doença. Chega um momento que por isso que há um diagnóstico, há um critério. E tu tem que passar por um processo de psicólogos, a família tem que aceitar de fato também, porque muitos pacientes, a restrição quando tu faz cirurgia é enorme. Tu faz dieta líquida durante muito tempo, depois tu passa para gelatina, e os familiares, dependendo da situação, que a gente fala que às vezes é uma doença, porque a pessoa chora, a pessoa pede, me dá um refrigerante, me dá um não sei o quê, me dá uma balinha não vai fazer mal. E uma balinha ou um gole de refrigerante pode literalmente matar a pessoa, porque é impossível, o corpo não Mas, Ana, não quantos aguenta. por cento a mais do corpo seria um subpeso para fazer uma bariátrica? Sobrepeso. Tem critérios. Tem critérios. Da idade, critérios definidos. Tem critérios. Nisso eu tenho informação, porque a minha irmã fez. Se o peso da pessoa é 100 quilos, quanto seria mais? A minha irmã tinha 148. Hoje ela tem 67. Mas aí é muito. Como? Ela perdeu Olha a qualidade. 1,5. Uma pessoa e meia. Uma pessoa e meia. Não, e o mais surpreendente de tudo, os medicamentos que ela tomava de pressão, de equilíbrio de glicose, tudo. O organismo foi normalizando, já fazem 3 anos, quase 4 anos a cirurgia dela. Ela não toma mais, simplesmente foi abandonando os medicamentos porque a pressão foi normalizando. O organismo vai se equilibrando. O sofrimento os primeiros 6 meses é agonizante. O que a Ana estava falando, a pessoa chora de fome. Olha aqui, ó. E o pior é o seguinte, não é só chora de fome, ela come meio tomate e fica estufada. A produção, nosso colega Eduardo mandou aqui para mim, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha como está o Jorge Fernando. Que era um cara, olha aqui. Nossa, coitado. E ele era muito gordo, o rosto dele? Era. Ele estava enorme, sabe? O rosto assim, olhando até normal. Assim. Só como normal? Não conhecia como ele era antes. Não é um rosto tão... Não é que tem uma coisa, o gordinho fica todo lisinho, coisa e tal. Aí quando você emagrece... Ele sempre teve um olhinho de maluco, né? Esse olhinho assim, de maluco. Mas agora ele tá o ó do Borogodó. É a pergunta que se faz. Quantos gordos velhos a gente conhece? São pouquíssimos. Então, exatamente em cima dessa questão da pressão e a bariátrica... Eu conheço um gordo velho. A mãe dele, certamente. Não falei nada. O que é isso? Começou atacando o coleguinha. O que é isso? Eu não tô entendendo. A véia tava gorducha, com a bunda grande. Aí que é isso? Você vai dizer que o Bubu tem celulite agora? Escuta, vamos se organizar aqui? Vamos? Não, tu não tem nada que te meter entre A e B aqui. Não, mas eu não disse nada. De buraco, é deixa. Eu conheço um gordo velho, a única coisa que eu disse. Eu conheço um gordo novo também, mas tudo bem, não tem nada a ver. Não tem nada. Mas achou um horror, o cara apontou pro rosto. Não. É verdade. Chicão, eu não tô deixando cair a peteca, mas tá doendo essa, Chicão. Eu vou repetir. Porque o cara tá esquelético, o cara tá horroroso, o cara tá magro, o cara tá seco. Seco como tu. Tá, olha aqui, ó. Eu vou acabar com a discussão. Acabou o programa. Ninguém mais fala, só eu falo. Bom final de semana, até segunda-feira. Tchau, tchau.
Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.